Olá! Hoje nós vamos explorar uma ideia que é no mínimo fascinante. E se uma profecia de 2000 anos, lá do capítulo 24 de Mateus, estivesse se desenrolando bem na nossa frente, através da tecnologia que a gente usa todo santo dia? Vamos mergulhar de cabeça nessa interpretação. A análise que a gente vai ver hoje parte de uma pergunta bem central. E se a tecnologia que define o nosso mundo, os nossos celulares, a internet, fosse, na verdade, o grande palco onde essa antiga profecia está acontecendo? É uma ideia que conecta um texto de quase 2 milênios com o nosso mundo super conectado de agora. Bom, para começar, a base de toda essa interpretação é a nossa conectividade global. Pensa só, a capacidade de saber o que está acontecendo do outro lado do planeta de forma instantânea muda completamente o jogo, né? Isso possibilita o cumprimento de profecias que antes pareciam ser só locais. Agora, o contraste aqui neste slide é o que chama a atenção. Pensa que, na época em que o texto foi escrito, o mundo conhecido era basicamente a região ali do Mediterrâneo. Uma notícia podia levar semanas, talvez meses para viajar. Hoje, uma guerra, um terremoto, qualquer evento grande vira notícia mundial em questão de segundos. E é aqui que a interpretação fica realmente intrigante. O argumento é que a profecia não fala necessariamente de um aumento no número de guerras. Não. A questão seria o aumento na divulgação delas. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente realmente ouve falar de todas as guerras e rumores de guerras, e em tempo real. E esse número aqui torna tudo muito concreto, né? São 5,7 bilhões de pessoas com o aparelho no bolso. Um aparelho capaz de receber notícias de qualquer lugar do mundo. Essa conexão instantânea é um mecanismo que, segundo essa visão, permite que a profecia se cumpra numa escala global, algo que antes seria simplesmente impossível. Vamos avançar um pouco, porque a análise leva essa ideia de velocidade para um outro patamar, fazendo um paralelo direto com uma metáfora bem específica que está no próprio texto. A palavra usada é relâmpago. Naquela época, era a coisa mais rápida que alguém poderia imaginar. Então, a fonte questiona: qual é o nosso relâmpago hoje em dia? A resposta estaria na nossa tecnologia. Essa interpretação aponta para tecnologias bem específicas. A internet via satélite da Starlink, que leva a conexão para lugares super remotos, as redes 5G, o poder de processamento, tudo isso cria um cenário onde uma notícia ou um evento pode de fato cruzar o globo na velocidade de um relâmpago. Imagina só quantas transmissões ao vivo começariam ao mesmo tempo. Mas olha, a análise não para só na tecnologia, não. Ela vai mais fundo e questiona a nossa reação a tudo isso. O que acontece quando eventos que deveriam ser extraordinários viram notícia do dia a dia? A parábola da figueira é usada aqui como uma analogia perfeita. Assim como os sinais da chegada do verão são óbvios para quem observa a natureza, os sinais dos tempos seriam igualmente claros. Só que a fonte sugere que, do mesmo jeito que a gente se acostuma com as estações, muita gente hoje estaria cega para esses sinais, por estarem, como diz o texto, conformados com este mundo. Essa comparação com os dias de Noé é o ponto-chave sobre a reação humana. O foco total está na normalidade. As pessoas estavam simplesmente vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando, ignorando completamente os avisos. A rotina do dia a dia as deixou cegas para o que estava prestes a acontecer. E isso nos leva direto ao alerta principal dessa análise toda, a normalização do mal. A ideia é que, quando a maldade e a tragédia se tornam tão comuns no nosso feed de notícias que elas param de chocar, a gente estaria vivendo, segundo essa visão, exatamente como nos dias de Noé. Esse gráfico ilustra o ponto de uma forma impactante, na verdade. A fonte cita um número específico, cerca de 39 mil homicídios em um único ano no Brasil. Um número que, décadas atrás, geraria um horror nacional, pararia o país. Hoje, vira estatística. É essa perda de sensibilidade que a interpretação aponta como um sinal crítico. Ok, então se a tecnologia para divulgação global já existe e a nossa reação de normalizar tudo já está acontecendo, a pergunta que a fonte faz é: o que ainda falta? Essa é a grande questão que leva a análise para sua conclusão. Se quase todas as peças do quebra-cabeça parecem estar no lugar, qual seria a condição final, o pré-requisito que ainda não foi totalmente cumprido? E a resposta, segundo a fonte, está bem aqui, neste versículo. A condição final não é um desastre, nenhum evento tecnológico. É a pregação do Evangelho, ou seja, da mensagem central do cristianismo, em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações. Este seria o único evento que o texto diz que precisa acontecer antes que venha o fim. E isso muda totalmente o foco, né?
Deixa de ser sobre observar sinais e passa a ser sobre ação. Não é mais só sobre olhar, mas sobre uma tarefa que, de acordo com a fonte, ainda não foi concluída. A análise, então, termina definindo papéis bem claros. A colheita está pronta, mas faltam os ceifeiros e semeadores. A responsabilidade, portanto, recai sobre quem acredita na mensagem. Não para esperar de braços cruzados, mas para participar ativamente e concluir essa tarefa final. E a gente encerra com essa reflexão. Essa interpretação toda deixa no ar uma pergunta bem provocativa que desafia cada pessoa a pensar no seu papel. Será que o destino é ser apenas um espectador dos sinais ou um participante ativo naquilo que é descrito como a tarefa final? Fica aí a questão para a gente refletir.